Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os temas da desinformação. Vem com a gente. Mesmo depois de eventos traumáticos como invasão ao Capitólio, campanhas desinformativas que impactaram eleições, né, em vários países, inclusive no Brasil, o 8 de janeiro aqui, que foi convocado e orquestrado pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, e outras situações limites ocorridas durante períodos eleitorais, onde o fluxo desinformativo aumenta e traz impactos reais, né, para o processo eleitoral, tudo indica que as plataformas digitais ainda precisam melhorar suas regras para proteger as democracias, para proteger o que se chama aí a integridade cívica. Essa semana a gente teve dois estudos importantes, um do Internet Lab, uma organização brasileira, fez sugestões para esse debate, o que as plataformas precisam fazer para proteger os processos eleitorais, e 56 organizações internacionais pontuaram também mudanças necessárias para proteger o ambiente informacional durante eleições. A Liz vai contar mais para a gente sobre esse cenário. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, né? O Internet Lab divulgou nessa semana um documento chamado Compromisso com a Democracia, Integridade Eleitoral e o Estado Democrático de Direito nas Políticas de Plataformas Digitais. O estudo identificou que a maioria das plataformas já possuem regras para proteger, né, o processo de políticas sobre a integridade eleitoral, mas ainda é limitado, né? Porque algumas dessas questões, alguns desses conteúdos que, por exemplo, ferem o Estado Democrático de Direito, não estão abarcados nessas políticas de eleições ou de integridade eleitoral, e sim são abarcados por outras políticas, como de violência, discurso de ódio e bullying, o que pode limitar um pouco a moderação adequada do conteúdo e também a proteção desse Estado, né? Nessa pesquisa, foi identificado 4 principais desafios das plataformas em relação a isso, né? Que a primeira é a alegação de fraudes, de questionamentos sobre a integridade eleitoral. O segundo é em relação aos anúncios eleitorais. O terceiro trata dos envolvimentos de perfis e de figuras públicas no debate eleitoral. Por fim, a insurreição, né, e o rompimento com o processo democrático, como a gente viu, como a Ana já falou, no 8 de janeiro desse ano. E aí, a partir disso, o Internet Lab divulgou algumas recomendações. A primeira delas, né, que as plataformas precisam estabelecer esse compromisso com a preservação da integridade cívica. E, em segundo lugar, é necessária a elaboração de políticas que vão abordar, né, de uma forma completa e precisa esses 4 desafios que foram encontrados. Então, em primeiro lugar, sugere-se a criação de uma política guarda-chuva que vá cobrir aí esses discursos diretos e indiretos sobre o assunto e também que seja capaz de proteger de uma forma mais ampla os processos democráticos. A segunda recomendação é a necessidade de criação de regras que vão proibir a circulação de conteúdos, né, anúncios desinformativos e também que vão necessariamente criar uma biblioteca de anúncios em relação ao período eleitoral. A terceira recomendação do Internet Lab é a criação, né, de regras sobre violência política e a necessidade que a moderação desses conteúdos sobre violência política, especialmente de grupos historicamente marginalizados, seja mais célere. E, por fim, né, se propõe a criação de uma proibição de conteúdos que vão incitar a violência contra a ordem democrática ou a transmissão pacífica de poder. E aí, na esteira desse documento que foi lançado aqui no Brasil, como ela comentou, também teve um documento lançado por organizações internacionais sobre as eleições europeias. Esse documento focou em 5 pontos, né? O primeiro deles é tornar menos viral, né, em momentos críticos, conteúdo desinformativo e de discurso de ódio. O segundo trata de uma moderação de conteúdo que seja mais eficaz em todos os ambientes, todos os idiomas do continente europeu. O terceiro é a não microsegmentação de usuários para anúncios políticos, ou seja, não fazer esse rasteio, esse direcionamento para anúncios políticos. O quarto trata da transparência, né, desse conteúdo político e conteúdo publicitário nas plataformas digitais. E, por fim, esse documento das organizações internacionais trata de parcerias com checadores de fatos, com meios de comunicação, com jornalismo especializado para a proteção da integridade eleitoral. A matéria completa está lá no nosso site, assim como também o link para esses dois documentos, né, desinformante.com.br.
Beleza, Liz. E com a diferença que aqui a gente ainda não tem uma lei, né, que possa orientar ou que possa obrigar as plataformas a fazer essas modificações do período eleitoral. E na Europa, no caso, já está em vigor o DSA, né, a Lei de Serviços Digitais, o que ajuda bastante nessa pressão, né? E nessa matéria completa que a Liz mencionou, a gente também menciona ainda uma reportagem do Washington Post, que saiu recentemente, que mostra um retrocesso nessas medidas de contenção de desinformação política pelas plataformas digitais, especialmente depois que o Elon Musk comprou o Twitter. Bom, outro assunto. A pauta moral foi super usada pela extrema-direita durante a campanha eleitoral de 2022 no Brasil. Quem se lembra daquela fake news que super pegou, dizendo que o Lula ia fechar igrejas, que ia legalizar o aborto, entre outros assuntos que dizem respeito à moral, religião, costumes? Mas esses temas dessa natureza, eles sempre vêm em volta e servem para polarizar o debate, para amedrontar as pessoas também. E a gente flagrou essa pauta moral sendo utilizada numa campanha muito particular da política local, mas também muito importante, que é a eleição dos conselhos tutelares. Quem conta mais para nós é a Paula Campos. Pois é, Ana, pauta moral e eleições é um assunto que anda muito juntinho aqui no Brasil. No texto que Poliana Xavier trouxe essa semana na coluna Pontos de Vista, ela destacou a pauta moral como cerne da campanha de desinformação para os conselhos tutelares. Eu duvido muito que você se lembre da última eleição para conselho tutelar e quem eram os conselheiros. Se a gente já pesquisou a trajetória desses candidatos, se a gente sabe do trabalho deles e se a gente sabe, de fato, qual é a função de um conselheiro tutelar. Na eleição para os conselhos para os conselheiros tutelares de 2019, assim como nas eleições federais de 2018, de 2022, e não parece ser diferente agora para nas eleições do Conselho Tutelar de 2023, a pauta moral foi fundamental para angariar votos. A pauta é muito tratada, né, nas igrejas, as católicas e as pentecostais, e os fiéis são convencidos a votar em seus conselheiros, os candidatos conselheiros, não pelo que está ali estabelecido na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem na real função de um conselheiro tutelar, que é zelar pelo bem-estar da infância e da adolescência. Os fiéis são convocados a votarem naqueles candidatos que têm como pauta moral o aborto, a ideologia de gênero, o conceito de família. A Poliana, no seu texto, ela traz para a gente a necessidade da gente se informar sobre esses candidatos, sobre as funções de um conselho tutelar, sobre como votar, sobre como garantir uma atuação isenta, laica e autônoma deste dispositivo de proteção da infância que é pautada nos direitos humanos e nos instrumentos legais que a gente tem, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um deles. E que é imprescindível e urgente uma ampla participação da sociedade civil nesse pleito que já está quase chegando, a eleição agora é em outubro. O que só pode acontecer é se a gente tiver consciência, e só vota consciente quem está bem informado. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre pauta moral ou pânico moral, corre lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo na nossa série Desinformante Explica, do nosso colega Rodolfo, chama Pânico Moral, corre lá. Bora, Ana! Maravilha, Paula, obrigada. Muito tempo que você não participa, hein? Vamos agilizar isso aí. Bom, Nina, esse programa acabou abordando aí a desinformação num contexto de eleições, né, de processos eleitorais. Eu estou pensando aqui que, nesse ponto de vista que a Poliana escreveu, ela conta, inclusive, que muitos desses candidatos, dessas pessoas que são eleitas para os conselhos, acabam usando esse primeiro cargo, digamos, institucional, como um trampolim para as eleições municipais, né? Que já são em 2024, né? Já estão aí batendo na porta. Você acha que está cedo? Ou a gente já pode começar a pensar um pouco sobre esse cenário das eleições municipais de 2024, o que se passou em 2022, o que a gente pode fazer para não repetir, né, um cenário de campanha desinformativa, discurso de ódio, né, muita violência política, e, enfim, como que você enxerga esse cenário para as eleições municipais de 2024?
Eu acho que é tarde para a gente começar a pensar em 2024, principalmente se a gente imaginar que as regras, né, em termos de legislação, elas precisam ser aprovadas pelo menos um ano antes para estarem valendo nas eleições. Então, a gente está aí há pouco mais de um mês desse prazo e a gente avançou muito pouco em termos de legislação, né, entre 2022 e 2024. E aí o problema disso é que a gente fica sempre pautada na questão da autorregulação, né? Liz trouxe aí no começo do programa todas essas recomendações que são essenciais e que foram feitos nos documentos do Internet Lab, em documentos produzidos internacionalmente, que tentam justamente avaliar as políticas das plataformas e como é que essas políticas elas podem estar mais em conformidade com a garantia, digamos assim, disso que se chama a integridade do espaço físico ou a defesa do Estado Democrático de Direito, mas a gente está sempre na mão das decisões das plataformas. E aí, Ana, você mencionou, né, essa matéria do The Guardian que mostra como que as questões de mercado têm feito as próprias plataformas recuarem nas políticas de defesa dos direitos humanos e da própria democracia, né? O fato do Elon Musk ter comprado o Twitter, ter aberto mão de grande parte das pessoas que trabalhavam nessa área de defesa de direitos humanos, de produção de políticas para garantir que essas pautas estivessem, digamos assim, resguardadas nesses ambientes digitais, também fez com que outras plataformas digitais fossem no mesmo sentido. Ou seja, a gente acaba ficando à mercê desse mercado que é regido pelas suas próprias regras, né? E como é que essas empresas decidem lidar com esses temas, às vezes avançando, às vezes retroagindo. Eu acho que o papel das empresas é certamente essencial e as regras que elas estabelecem precisam ser discutidas, precisam ser melhoradas, a gente precisa, digamos assim, conversar, tanto do ponto de vista do poder público quanto da sociedade civil, com essas empresas para entender como é que se avança, mas enquanto a gente estiver só na mão das decisões das empresas, a gente vai avançar muito pouco na garantia da construção de um espaço digital mais democrático. E aí, pensando no cenário de 2024, infelizmente, a gente ainda não conseguiu avançar no Brasil com a questão da regulação de plataformas digitais. Houve um intenso debate, mas que ainda não teve aí grandes repercussões, né, do ponto de vista, de fato, de uma aprovação de uma lei. Está em debate agora a questão da mini-reforma eleitoral, como a gente falou no programa passado, né, aqui no Papo Desinformante, ele está em debate nesse momento. É possível que a gente tenha em breve um relatório do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral que foi formado no Congresso Nacional, mas o digital está longe do centro dos debates que estão acontecendo lá. Desde o começo dos debates, isso já não era o cerne da questão, e para quem está acompanhando aí as audiências públicas, os debates de bastidores, a gente tem visto que a chance de que entre algo relacionado, né, à essência do que a gente precisa de garantias em relação ao espaço digital é muito pequena. Então, o cenário não é animador e a gente precisa, de fato, começar a entender quais são as possibilidades que a gente tem para agir nesse cenário, né, em 2024, movimentações que a gente pode fazer para tentar garantir que o cenário seja, se não melhor, pelo menos que não piore em relação a 2022, visto que eleições municipais é um outro mundo, né? Nas eleições presidenciais, a gente tem ali grandes candidatos que têm atenção nacional. Nas municipais, a gente tem uma dispersão enorme de candidatos, o que torna tudo muito mais desafiador. Então, é isso aí, arregaçar as mangas, juntar energia, porque a batalha de 2024 não será pequena. Ótima análise, Nina, obrigada. Bom, vou encerrar o Papo Desinformante por aqui, mas a gente só continua fazendo esse trabalho de informação confiável sobre desinformação com a sua ajuda. Então, por favor, clica aqui, assina o nosso canal, curte, espalha para um amigo, para uma amiga. Nós estamos nas redes sociais também, Desinformante BR, no Instagram, Desinformante BR, no Twitter, agora é o X, você pode escolher como dizer. E a gente volta semana que vem. Obrigada pela audiência. Tchau.